Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para podermos estudar a palavra do Senhor. A lição da Escola Bíblica Dominical que corresponde neste dia é a lição número 7. Lição número 7 em nossas revistas impressas. O título é Quando a adversidade é a falta de recursos. Está baseado num profeta conhecido por todos nós, o profeta Eliseu. Vamos imediatamente ler a palavra do Senhor no livro de 2 aos Reis. Ali está o texto base desta lição, lição número 7. Na verdade é que a autora, a nossa irmã Marilene, ela aborda a lição desde uma perspectiva e eu vou me basear em alguns aspectos da lição, mas eu quero dar digamos assim, uma ordem mais sistemática expositiva. Então, estes pontos que eu tenho resumido aqui, que eu quero compartilhar com vocês, não aparecem escritos literalmente aqui na lição, mas várias das palavras e dos temas que vamos a tocar aqui hoje estão baseados aqui na lição. Você pode ler na sua casa a lição, estudar a lição, pedir ao Espírito Santo também revelação para poder compreender, entender ela, mas eu também quero dar outra ordem para mim mais lógica mas que tem a ver muito com a essência da lição número 7. E, bom, vamos à palavra ali em 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 até o 41, diz assim, nesta versão, na versão da linguagem de hoje, diz: certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando a um grupo de profetas, ele mandou que seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Ok, em honor ao tempo, vamos a ficar só com este contexto histórico. O profeta Elias se encontrava ensinando a um grupo de profetas. Em outras versões de Bíblias diz filhos de profeta, mas se era parentela, se eram filhos ou eram profetas mesmo, estavam todos envolvidos nessa vocação, nesse ministério profético. A questão está em que eles estavam precisando de se alimentar e havia digamos, uma situação complicada naquele tempo, naquela região,
porque a própria Bíblia diz que os alimentos escasseavam. Havia fome na terra, diz outra versão também. A Almeida, por exemplo, diz que havia fome na terra, que os alimentos escasseavam, também diz em outras versões. Bom, em relação a isso e ao título, quando a adversidade é a falta de recursos, eu quis fazer um resumo com uma sequência lógica. Temos que entender que tanto a autora como eu queremos dar a toda a lição um sentido de transfundo espiritual. Mencionamos alimentos, que são coisas tangíveis que nós podemos tocar, que podemos comer, que talvez são de nosso dia a dia, como arroz, feijão, e esse tipo de alimentos que nós precisamos para a nossa fortaleza física. Mas usando este quadro histórico, a ideia é fazer um paralelismo, uma história de um alimento, de um acontecimento onde se mencionam alimentos concretos que nós conhecemos, que nos servem para alimentar nosso corpo físico, se dá também a este quadro histórico, ou nesta lição, se quer dar um sentido espiritual. Então, esse é o paralelo. Se usa uma analogia, uma comparação entre uma coisa que é alimento material, mas se usa isso para dar um sentido espiritual. Ok? Essa é a ideia da autora da lição. Vocês podem ver isso depois lendo sua lição e vão compreender de que eu estou falando. Tudo bem. Eu quero logicamente e sistematicamente ver algumas questões aqui que me parecem interessantes. Em primeiro lugar, os homens estavam ali e estavam com uma necessidade. Eles precisavam se alimentar. Olha, todos nós precisamos nos alimentar. E alimentar para quê? Eu já falei anteriormente, para ter fortaleza física, para colocar melhor atenção, para ter forças para nossos trabalhos, para nosso intelecto, aqueles que estudam, e por aí vai. Precisamos. Da mesma forma, precisamos alimento, mas alimento para a vida espiritual. Nisso estamos claros. O alimento físico, o material, nós podemos conseguir no supermercado, ou vamos à feira, ou vamos a algum local onde nós podemos comprar esses alimentos. E o alimento espiritual, sabemos através da leitura da Bíblia que só Deus pode dar esse alimento e revelar esse alimento para nós através do seu Espírito Santo. Então, precisamos alimentar-nos, assim como aqueles profetas. Sim, precisamos alimentar-nos para a nossa vida espiritual. Agora a questão é, que tipo de alimento nós estamos adquirindo? Que tipo de alimentos nós estamos consumindo no dia a dia? Logicamente, nos referimos ao alimento espiritual. Porque muitas pessoas dizem, pastor, alimento espiritual, palavra e oração e tudo isso encontramos em várias igrejas, escutamos através de pregações em vários lugares, na televisão, em YouTube, em outras redes online, Facebook, WhatsApp e tudo por aí. Mas temos que ter cuidado, nem todo alimento que nós procuramos é bom. Mas vamos a tratar desse ponto um pouquinho mais na frente. Em primeiro lugar, todos nós precisamos alimentar-nos. E alimentar-nos da melhor forma, com o melhor alimento. Esse melhor alimento para nós é Deus, porque isso é o que a sua palavra sustenta.
Bom, um segundo aspecto que aparece em outra versão da Bíblia, não aqui, mas que tem a ver, que diz que naquele lugar existia fome na terra. E olha, assim como existe fome na terra em muitos lugares de alimento material, de comida sólida, também existe uma fome na terra de alimento espiritual, de bom alimento. E como já falei anteriormente, o alimento que provém de Deus, porque segundo nossa fé, segundo aquilo que nós acreditamos, só da boca de Deus, só da fonte de Deus mana o bom alimento para poder fortalecer as nossas vidas espirituais. Então, existe fome na terra. Uma terceira coisa é que devemos procurar esse alimento, porque esse alimento é escasso. Devemos ter uma atitude, devemos ter, às vezes, uma iniciativa para procurar esse alimento. Às vezes o alimento chega em nossas casas pela provisão de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas deve existir em nós também uma motivação, uma iniciativa de procurar alimentos. E quando procuramos alimento, quando temos necessidade dele, quando o alimento está escasso, é quando procuramos. O que fez o criado, como diz uma versão da Bíblia, outra versão diz como fez esse profeta, viu que não tinham alimentos ali para alimentar a todo mundo. O que fez? Ele saiu para procurar alimentos, para poder colocar na panela e todos poder se saciarem e resolver essa necessidade de alimento físico, de alimento material que necessitavam nesse momento. Mas no sentido espiritual também há fome na terra e precisamos de um bom alimento, e esse alimento vem de Deus, porque Deus é a fonte do alimento, do melhor alimento que nossas vidas espirituais podem absorver, podem alimentar-se, ok? Devemos procurar alimento porque está escasso. Mas na área espiritual, como falei anteriormente, você pode questionar e dizer: pastor, mas tem muita coisa aqui na internet, no meu computador eu vejo, me chega no meu WhatsApp, a meu Facebook, a meu Instagram e todos os outros que existem. Mas eu vou te falar uma coisa: existe, ao parecer, muito alimento, mas nem todo alimento é bom. O alimento de verdade, o alimento bom, espiritualmente falando, é muito escasso. Vou te colocar um exemplo simples, um exemplo muito simples. Na internet, nas redes sociais, você encontra muitas pessoas ensinando, pregando, contando experiências, mas muitas delas, em bom carioquês, falam muita coisa errada, falam muita besteira. Essa é a verdade, em bom carioquês. E temos que ter cuidado quando saímos e procuramos esse alimento, ou se não saímos para procurar, quando o alimento chega sozinho a nós, temos que analisar, temos que ser inteligentes, temos que ser sábios para saber que tipo de alimento é aquele que está chegando até nós. Porque existe um alimento remoço, nós chamamos no Chile, meu país, alimento chatarra, um alimento que não presta, um alimento que não serve, que te satisfaz por um momento, talvez enche tua barriga por um momento, mas depois te traz uma série de complicações. Por exemplo, bolos, por exemplo, doces, refrigerantes, carnes embutidas, por exemplo, salsicha, linguiça e toda outra sorte de alimentos que estão aí, que parecem bons, mas não são tão bons e geralmente eles trazem complicações. Agora você pode falar para mim, pastor, mas que às vezes é o mais barato e às vezes é aquilo que temos ao alcance para comer. É verdade. Às vezes é o mais barato comer hoje ovo só, ainda que o ovo é bom, mas frito, demasiado frito, também faz mal. Muita linguiça, salsicha, que é barato em relação aos preços da carne agora.
Mas existe uma verdade que nós não podemos negar, que é barato sim, que nos ajuda no nosso orçamento, mas a mediano prazo ou a longo prazo eles vão trazer complicações. Eu posso falar isso com muita, digamos, certeza e segurança, porque eu ainda estou tomando remédios para tirar a gordura do fígado, porque, meu Deus, para mim comer hambúrguer era um vício. Agora já não é, porque estava afetando muito minha saúde. Então, muito alimento está chegando a nós. Muito alimento se nos oferece quando nós procuramos. Por esta escassez, às vezes, temos que sair a procurar. Mas temos que ter cuidado, pedir orientação, pedir direção a Deus. Porque tem muita porcaria por aí que realmente não alimenta. Faz mais dano à nossa saúde que nutrir-nos bem. Devemos ter cuidado disso. Um quarto aspecto que eu coloquei aqui. Cuidado por quê? Porque a boa vontade não é suficiente. A boa vontade não é suficiente. O que está querendo falar com isso, pastor? Olha, o profeta, o criado, como diz outras versões da Bíblia, ele saiu com presteza, com um espírito de serviço, imediatamente saiu fora, dando-se conta da falta de alimentos, saiu para procurar alimentos e trazer. Ele tinha muita presteza e tinha muita boa vontade, ou também poderíamos dizer, tinha boa intenção. Mas a boa intenção, a boa vontade, a presteza, às vezes, não é suficiente se nós não conhecemos bem o alimento que estamos comendo nós e levando para aquelas pessoas que nós temos carinho, aquelas pessoas que nós gostamos dela e queremos que também se alimentem. Podemos, com essa situação, amados irmãos, podemos morrer ou matar. Morrer por quê? Porque se nos alimentamos erradamente, em algum momento, isso nos vai passar a conta. Se nos alimentamos mal, ou nos alimentamos com comida que não presta, em bom carioquês, podemos morrer. Mas também podemos matar, porque se damos desse alimento ruim, damos desse alimento errado, esse alimento que não presta para outras pessoas, podemos matar outras pessoas também. Então, temos uma dupla responsabilidade. Por isso, devemos ter cuidado. Às vezes temos a boa vontade de querer compartilhar uma palavra com alguma pessoa, alguma experiência com alguma pessoa. Queremos cumprir e fazer a boa vontade de Deus e falamos qualquer coisa ou entregamos qualquer alimento, procuramos qualquer alimento, mas não aquele que sai da fonte verdadeira, daquele que sai da fonte correta, daquele alimento que realmente pode nutrir as nossas vidas espirituais. E essa fonte é Deus, essa fonte é a palavra do Senhor. Eu já tenho conhecido um monte de pessoas que falam um monte de filosofias, um monte de coisa, um monte de ditados que nunca apareceram aqui na Bíblia. Isso é por quê? Porque eles têm boa intenção, têm presteza, talvez querem ajudar a outros, querem alimentar a outros, mas se não conhece bem o alimento, não conhece bem Deus e a palavra de Deus, dificilmente vai poder ele se alimentar bem, como também alimentar bem a outros. Então tenhamos cuidado. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, diz que os irmãos de Bereia, eles estavam todos solícitos, escutando as palavras do apóstolo Paulo e de Silas, quando eles pregavam e ensinavam naquela região. Eles estavam todos interessados, mas eles eram muito espertos, muito inteligentes. Eles dizem que depois iam e analisavam todo o que escutavam e procuravam a palavra para ver se isso era verdade.
Então, colocando esse versículo como base, como exemplo, temos que ser como os bereanos. Muito alimento se oferece para nós. Muito alimento vem enlatado. Por exemplo, hoje, muitos pregadores que pregam vão lá e procuram na internet, mas não se preocupam de aprofundar, de aprender bem o contexto histórico, de aprender bem o versículo, qual é o sentido dele, o que queria dizer o escritor, qual é o sentido que nós podemos dar hoje. Eles vão lá e copiam, aprendem e falam as mesmas coisas, às vezes até palavras no próprio português que nem eles mesmos entendem. Então é interessante, é engraçado, é interessante, mas aquele que realmente quer se alimentar bem, porque sabe que precisa de bom alimento, tanto para ele como para aqueles que ele ama, precisam certificar-se, precisam avaliar se esse alimento realmente é o alimento bom que eles precisam para suas vidas. Então tenhamos cuidado. A boa vontade, a boa intenção às vezes não é suficiente. Precisamos conhecer bem. Precisamos conhecer bem Deus, a palavra de Deus. Precisamos conhecer bem daquilo que nós vamos a compartilhar para outros também. Ok? E por último, no resumo de tudo isto, algumas dicas interessantes. Por isto é necessário o seguinte: saber de onde procede o alimento. Esse criado tinha boa intenção, boa vontade, presteza, mas se ele pegou o alimento errado, seguramente ele cortou, preparou, quis ser um bom servo, um bom discípulo de profeta, e foi e encheu a panela, mas sem saber que era veneno que ele estava botando lá. E o veneno não somente ia matar ele, ia matar também a todos os seus colegas. Então, realmente houve uma irresponsabilidade nesse sentido. E às vezes nós, não conscientemente, às vezes inconscientemente também erramos. Eu tenho certeza que esse criado, que esse profeta, não fez isso por maldade. Ele não fez isso conscientemente. Ele não sabia, ignorância, inconscientemente. Mas inconscientemente ia morrer ele e seus colegas. Então existe uma irresponsabilidade. E nós não podemos ser igual que ele. Nós devemos aprender a ser pessoas que sabem, que conhecem bem o alimento e se ele é bom para suas vidas e as vidas daqueles que eles amam. Então, saber de onde procede o alimento. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus Cristo falando com o diabo tentando a Jesus Cristo, querendo fazer errar ele, quando diz: converte estas pedras em pão. Ele diz uma verdade muito profunda e que nós temos que lembrar sempre. Diz: não só de pão o homem vive, senão de tudo o que procede da boca de Deus. Outras versões dizem: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Saber de onde procede o alimento. Se o alimento procede da boca de Deus, procede da palavra de Deus, então é um bom alimento. Você pode comer. Eu posso comer, porque saberemos que estamos nos alimentando com o alimento certo, nos alimentando bem. Segunda coisa, ou segunda dica: conhecer bem o alimento. Claro, o servo, o criado, o discípulo do profeta não sabia de onde procede esse alimento. Ele foi lá, pegou em uma árvore, em um arbusto, mas ele não conhecia arbusto, árvore, por isso que ele chegou e pegou sem saber que era veneno. E também não conhecia bem o alimento, não conhecia nem a árvore, a fonte de onde estava aquele fruto, nem conhecia também o fruto. Então é necessário que nós conheçamos bem o alimento para não ser enganados. Não ser enganados. 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz:
que nós temos que apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. E uma frase dentro do versículo que é muito interessante diz que temos que ser como obreiro que maneja bem a palavra de verdade. Temos que ser como obreiro que maneja bem a palavra de verdade, que conhece bem a palavra de verdade. Interessante. Nós sabemos de onde a palavra de Deus procede. Procede de Deus, por isso é palavra de Deus. Procede dele. Ele é a fonte do verdadeiro alimento, do bom alimento. Mas também conhecemos ela porque temos a capacidade de ler e compreender muitas coisas. Deus se revela através da sua palavra. Não vamos a compreender talvez todas as coisas, porque nossa mente é finita, é limitada. E Deus é infinito, é ilimitado. Mas Deus se revela a nós através de sua palavra, portanto podemos conhecer algo da palavra do Senhor, desse alimento que o Senhor quer nos entregar. E por último, para nutrir-nos bem e assim cumprir nossa missão, o propósito que Deus tem para nossas vidas, para cumprir a vontade de Deus. Devemos saber de onde procede o alimento, devemos conhecer bem o alimento e devemos nutrir-nos bem, ou seja, devemos comer dele porque sabemos já que é o alimento certo, porque temos uma responsabilidade, assim como comemos para ter fortaleza física e trabalhar e fazer o que temos que fazer em nosso dia a dia, no sentido espiritual também temos responsabilidades, também temos trabalho a fazer. Nossa vida espiritual está direcionada e orientada para propósitos, para a missão que Deus tem para a nossa vida, para a vontade de Deus em nossa vida. Então é necessário saber de onde procede o alimento, conhecer bem e depois disso comer, nos alimentarmos. Por quê? Porque precisamos dessa fortaleza espiritual para cumprir a nossa missão. 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 17 diz que a Escritura nos ajuda para que sejamos perfeitamente instruídos através dela. A Bíblia, a palavra, a Escritura nos ajuda para sermos instruídos através dela. E para quê? O para sempre indica o propósito. A última parte do versículo 17 diz: para toda boa obra. E nessa toda obra você pode colocar sua missão de pregar, de evangelizar, de servir, de trabalhar com crianças, de trabalhar na arte. Enfim, um sinfim de situações. O importante é que, através da Escritura, da palavra, deste alimento que o Senhor nos entrega, ficamos aptos, fortalecidos espiritualmente para fazer a obra de Deus, a boa obra de Deus, no plano, no propósito, no lugar, na situação em que o Senhor nos indique. Isso é o que eu quero compartilhar com você. Que o Senhor nos abençoe e que esta reflexão, esta palavra possa nos ajudar em nossa vida espiritual. E, eu dei os versículos bíblicos. Você vai escutar este vídeo na sua casa, seja como bereano, porque talvez até eu posso estar entregando um alimento que não é bom. Mas você pode em casa estudá-lo, verificá-lo em seus versículos, e se é bom alimento, pode comê-lo, porque vai fazer bem para a sua vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe.